Olá, sou José Alexandre e nesse vídeo eu vou falar de todos os livros que eu li no mês de julho. Lembrando que alguns deles vieram de meses anteriores e foram finalizados em julho. Eu mostro então somente os livros que eu finalizei nesse mês. Vou começar com um só para relembrar que eu já falei no vídeo passado, que foi o Ficções do Borges. Um livro de contos que eu não consegui me relacionar com nenhum conto, não consegui lembrar de nenhum dos contos que está aqui. Então, ainda bem que ele ficou concluído nesse mês. Depois eu comecei, na verdade comecei no mês de junho, terminei agora em julho, sobre o cálculo do volume, que foi um livro dessa autora dinamarquesa, nem me atrevo a falar o nome dela, e ela vai contando a história de uma senhora, que é o nome da senhora Tara, se eu não me engano, que ela tá presa basicamente num ano, que é o dia, num dia, que é o dia 18 de novembro de um ano específico, e ela acorda todos os dias no mesmo ano. As pessoas não lembram que o dia é sempre o mesmo, somente ela lembra que o que aconteceu no dia anterior, que na verdade era o próprio dia 18 de novembro. E às vezes ela vai, encontra o marido, às vezes ela conta que ela tá presa nesse dia faz algum tempo, alguns outros dias ela tenta seguir a vida dela normal, e ela vai contando ao longo desse tempo que passa-se um ano, até chegar no 18 de novembro do ano seguinte. Os números dos capítulos são sempre assim, por exemplo, o número 124. Não, ele até é ordenado, mas ele não começa no capítulo 1, acho que ele começa no capítulo, qual é o capítulo? 121, por exemplo, que é a 121ª vez que ela está vivendo aquele dia, aquele 18 de novembro. Não fiquei grande fã desse livro. Eu sei que ele tem uma série de livros, né, sobre o cálculo do volume. Acho que no final vão ser 7 livros dessa série. Acho que ela não lançou todos, nem dinamarquês, em inglês que seja. Acho que no Brasil já está lançado até o 3º ou 4º. Em Portugal acho que tem só o 2º. Não sei se eu vou ler a série toda. Não fiquei muito convencido por esse primeiro livro apenas. Vamos ver o que eu consigo fazer depois em relação a esse livro. Pra já, acho que é um não. Depois, como vocês devem ter visto no título, eu resolvi ler um prêmio Nobel de Literatura e escolhi o Ian Fosse, que é o Manhã e Noite. É um livro muito curtinho, tem para ir pouco mais de 100 páginas. Por isso, daria para ler uma sentada, 2, 3 dias. E foi um livro que me arrastou um pouco a leitura. Ele tem alguns capítulos que eles são bastante longos, capítulos não, alguns parágrafos são bastante longos. Ele segue um esquema meio fluxo de consciência, pontuação meio estranha, e não é aquela coisa Saramago que depois que você pega o ritmo consegue seguir. E ele vai contar a história então de um senhor que é o Peter, Não, é o Johannes. Na verdade conta a história de dois Johannes, um Johannes pai que quer ter um filho. Na verdade, eu acho que o avô é o Johannes, aí tem o filho, e aí o filho resolve dar o nome pro pai de Johannes também, e esse Johannes, no capítulo final, que é meio que dividido em 3 capítulos, ele tá vivendo a vida dele, no dia a dia. A esposa dele faleceu, ele tem um amigo que é o Peter, ele é pescador, vive naquele vilarejo, tem o tal barco. Não sei, foi um livro estranho. Queria ler alguma coisa do Ian Fosse, porque ele foi o Prêmio Nobel de Literatura de 2023. Não fiquei assim grande fã desse livro. Talvez eu dê alguma chance para algum outro livro do Ian Fosse. Eu sei que ele tem outros, inclusive um que é a trilogia, tem esse outro que é a septologia, que acho que isso é uma série de 7 livros. Sei que tem esse Uma Brancura Luminosa, que acho que no Brasil não sei se é esse mesmo título. Alguns deles são curtinhos, assim, são novelas, mas não sei. Aqui é a cara do Ian Fosse, que é o norueguês que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E uma coisa interessante desse livro é que, interessante ou diferente, é que ele não foi traduzido do idioma original para o português. Aqui ele diz, né, a nota do editor: a presente tradução foi feita a partir da versão inglesa da obra com a devida autorização do autor.
Já agora a tradução foi feita por Manuel Alberto Vieira. E por que isso acontece? Porque o Ian, pronto, ele é norueguês, mas ele escreveu esse livro não sei se é um dialeto, se é um outro idioma, que é falado por pouquíssimas pessoas na Noruega. Então acho que foi feita uma tradução em inglês, e essa tradução que acho que é usada para traduzir para outros idiomas, porque aquele idioma provavelmente não ia ter ninguém, ou poucas pessoas, ou quase nenhuma pessoa que tivesse conhecimento que conseguisse traduzir os livros das obras original do Ian Fosse para o português. Então, por isso que foi traduzido do inglês. Depois, eu li um livro que é, na verdade, uma graphic novel, uma novela gráfica, que chama As Linhas que Traçam o Meu Corpo, da escritora iraniana Mansoureh Kamari. Não tenho a mínima ideia se é assim que fala. E é um livro capa dura. Ele foi publicado esse ano aqui em Portugal, não sei se ele tem no Brasil. E eu fui na Feira do Livro de Coimbra, acho que eu falei isso no último vídeo do mês passado, e tinha falado que eu gostava muito da escrita da Marjane Satrapi, né, que ela morreu agora em junho. E aí a pessoa que estava vendendo, que tem uma loja que vende novelas gráficas, falou: olha, Marjane é muito boa, mas essa autora tem um estilo, um traço, um desenho muito mais rebuscado que a Marjane. Então, leia esse livro. E eu falei, ok, vamos tentar. E gostei muito. Ela conta a história de como que ela sobreviveu no Irã, a infância, a juventude, como o pai a tratava, por ela ser mulher também. E ela não se encaixava muito naquele país, naquele cenário. E ela acaba mudando então para a França, e ao longo dessa história tem-se alguns como é que fala? Flashbacks enquanto ela morava no Irã, e vai também traçando, vai falando também um pouco da vida dela atual na França. Acho que o título tem a ver com ela ter se tornado, sei lá, uma modelo, e ela acaba pousando para outras pessoas desenharem, né, na França. Então, as linhas que traçam o corpo dela, enfim. Acho que vem daí a explicação do título. Gostei bastante desse livro. Não li muitas graphic novels esse ano, mas quem sabe eu não consiga ler mais algumas além dessa. Depois, li o livro do Antônio Boto, que é O Caderno Proibido. Esse livro é um livro de poemas que foi publicado, acho que no início desse ano, de 2026 mesmo, e que eu comprei na Feira do Livro de Lisboa, em maio. Exato, a primeira edição foi de janeiro de 2026. O Antônio Boto, então, ele foi um poeta português, contemporâneo ao Fernando Pessoa. Inclusive, eles se conheciam, o Fernando Pessoa e o Antônio Boto. Mas o Antônio Boto, ele era um funcionário público em Portugal, acho que em Lisboa mesmo. Aqui a foto dele. A pessoa da capa também é ele, né? Ele era um funcionário público, mas ele era homossexual, e a sociedade portuguesa da época não aceitava isso, e ele acabou sendo demitido do trabalho dele naquela época e não conseguia se recolocar profissionalmente em Portugal. Então ele decide mudar-se e foi então para o Rio de Janeiro viver a vida dele. E lá ele viveu até a morte dele, e aqui uma foto que mostra ele com o Fernando Pessoa num café em Lisboa. Ele morou no Rio de Janeiro até a morte dele. Ele tinha uma esposa e depois, pronto, tinha muitos escritos. Ele tinha esses escritos com a temática homossexual, e esses poemas nunca foram publicados, né? Provavelmente porque na altura nenhuma editora queria publicá-lo. Então agora mais recentemente foi publicado a obra dele. Tem um outro livro que eu já li para vender, que acho que é a obra toda dele, e aqui é somente esse livro que é chamado Caderno Proibido, com esses poemas que ele tinha indicado que era para ser publicado nesse livro chamado Caderno Proibido. Eu já vinha lendo alguns poemas ao longo do tempo, mas eu finalizei então no mês de julho. Depois que eu terminei, acho que foi a graphic novel,
eu comecei a ler então um livro da Mariana Salomão Carrara, que foi É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Não vou falar muito sobre esse livro, vou falar só que ele é escrito da perspectiva de uma senhora, que é a Aurora, e não vou falar muito porque eu já gravei um vídeo só para falar sobre a Mariana Salomão Carrara, fala um pouco mais no detalhe desse livro, e ele deve sair, o vídeo deve sair na próxima semana. Então, depois quando sair, vocês confiram o que eu falei desse livro também. Continuo recomendando muitos livros da Mariana, que são incríveis. Esse, inclusive. E, finalmente, na verdade, esse foi o último livro que eu li no mês de julho. O que eu quero mostrar, então, são os livros que eu comprei nesse mês de julho. Na verdade, foi um único livro. Eu estou tentando reduzir o número de livros que eu compro. Esse ano eu coloquei mais ou menos uma meta de comprar apenas o número de livros que eu ler no ano. Nesse momento eu tenho alguns créditos de livro, mas no final de semana eu acabei indo na livraria e um livro estava em promoção, um livro que já estava na minha lista, e é um livro que, inclusive, que eu mencionei no vídeo da semana passada, quando eu falei das minhas metas do ano. E o livro que eu estou falando, então, é O Caderno Proibido, da Albert Cespedes. Vejam que tem uma coincidência, né? Esse aqui é O Caderno Proibido, e o do Antônio Boto é Caderno Proibido apenas, né? Mas os dois têm títulos praticamente iguais. E nesse livro aqui eu sei que a Alba ficou um pouco mais famosa nos últimos tempos, porque acho que a Helena Ferrante, que eu nunca li nada dela, mencionou que era uma das autoras que ela se inspirou. E nesse livro acho que ela conta, acho que é num formato de diário, é uma mulher que conta, eu não sei se ele é autobiográfico, mas ele conta a história de uma mulher que tá sempre lutando para arranjar tempo para escrever, para fazer outras coisas. Vamos ver, vai ser provavelmente a próxima leitura que eu vou começar a fazer, vai ser O Caderno Proibido, da Alba de Cespedes, que é uma autora italiana. Depois, quando eu ler o livro, eu trago para vocês também o resultado. E então, o que vocês leram no mês de julho? Me contem nos comentários também. Já leram algum desses livros? Tchauzinho, até a próxima!